Olá. No tradicional texto indiano Bhagavad Gita, conhecido internacionalmente, no capítulo 2, verso 48, tem uma frase dentro desse verso que o Senhor Krishna diz para Arjuna, que eu acho muito relevante para a vida sempre, para a vida de todos nós sempre, né? Ele diz: Yogastha Kuru Karmani. Estabelecido no yoga, desempenhe a ação. Yogastha Kuru Karmani. Yoga está estabelecido no yoga. Kuru Karmani. Performe, desempenhe a ação, o karma. E para comentar um pouquinho essa frase, é interessante pontuar o contexto, né, do Bhagavad Gita, para quem ainda não conhece, mas Arjuna era o principal arqueiro de uma família que estava entrando em batalha com o outro lado da família, né? Então era uma família grande, né, que tomavam conta de um reinado, né, uma parte, cada uma tomava conta de uma parte de um reinado muito grande. E Arjuna, então, era desse lado da família que gostaria de manter a ordem, né, manter a ordem e a espiritualidade como algo importante para aquela comunidade que ele serviu, né? E o outro lado da família estava mais interessada em outros tipos de desenvolvimentos, né? E houve um, uma, um momento, né? Houve uma situação que não era possível mais harmonia, né? Eles não conseguiram resolver a situação em harmonia e entraram nesse lugar de guerra. E Arjuna, como principal arqueiro, ele teria que estar à frente no campo de batalha. E Arjuna congelou no campo de batalha, porque ele estava numa situação muito difícil, né? Ele se viu num lugar de ter que matar pessoas queridas, né? Entes queridos, né? Familiares, primos, né? Enfim. E, naturalmente, essa situação o congelou e ele recebeu a presença de Krishna, né? E Krishna é esse Deus, né, a encarnação de Vishnu, que tem o entendimento da vida e da manutenção da vida, que é essa energia de manutenção da vida com abundância, prosperidade, saúde, paz, né, iluminação. Então, ele traz esse conhecimento para Arjuna, ele vem conversar com Arjuna para levá-lo para um lugar de iluminação, para que ele possa, então, estar em paz com aquela missão que lhe foi dada. E nesse verso, né, que é um dos versos mais importantes, na minha opinião, do Bhagavad Gita, uma das mensagens mais importantes, tem muitas mensagens muito importantes, mas essa é uma das mensagens mais importantes. Ele diz para Arjuna, né, estabelecido em yoga, performe, desempenha ação. Né? O que é yoga? O que é esse estabelecido em yoga? Estabelecido no ser, na consciência pura, né? Transcenda a sua mente e perceba que você é essa consciência pura. E então, assim você vai para a ação. E aí é claro que tem, né, outros versos descrevendo uma série de coisas em relação a isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o lado prático disso para a vida, para as nossas vidas, primeiro ponto é que todos nós nos deparamos com esses tipos de situações, né, na vida. A gente encara situações como essa que Arjuna encarou em em diferente grau, né, possivelmente, mas algumas pessoas no mundo encaram esse tipo de situação, tem que ir para a guerra, né?
e se deparam com essa situação difícil. E quando a gente se depara com uma situação difícil, onde nós congelamos, onde a gente não consegue agir, né? A gente entra num lugar um pouco desesperador, né? E a gente vê muito isso hoje nessa questão da ansiedade, né? Muita gente está vivendo, e para quem não sabe, o Brasil, na última pesquisa da OMS, foi campeão mundial de ansiedade, se é que isso existe. Mas o Brasil foi o primeiro país, é o país com maior índice, né, de ansiedade em termos de percentual da população, na última pesquisa da OMS. E tudo isso é consequência da nossa vida presa no mental o tempo todo, né? A gente não consegue entrar no nosso ser, a gente não consegue sair dessa agitação mental num nível tal que a pessoa entra em pânico, né? Ela congela, ela entra em pânico, ela desespera, né? Várias reações acontecem. E a pessoa não consegue agir, não consegue viver, pode entrar em depressão também, né? Várias consequências podem acontecer. E essa mensagem, Yogastar Guru Karmani, é uma mensagem muito importante para nossas vidas hoje em dia, né? Sai dessa agitação mental, fecha os olhos, pratica a meditação, entra no seu ser diariamente. Essa ansiedade vai diminuindo, a gente vai tendo mais clareza, a gente vai, aos pouquinhos, se estabelecendo no ser, né? A gente vai entrando em yoga, né? O que significa yoga aqui nesse caso? Essa união, né, da mente com a unidade, né? É uma maneira de se explicar essa palavra yoga, né? Hoje em dia, yoga, a palavra yoga é sempre confundida com as asanas, as posturas, né, do Hatha Yoga, mas a palavra yoga significa, em diferentes contextos, diferentes coisas, mas nesse contexto ela está se referindo a essa estabelecer-se no ser, estabelecer-se nessa união, né, para que a mente saia da agitação mental e entre nesse campo da paz. E aí sim a gente consegue desempenhar a ação de maneira eficiente, de maneira eficaz, né, de maneira prazerosa, né, com clareza, sem apego, né, não se preocupando com o resultado, focando no que a gente tem que fazer e o que a gente sabe que é o que tem que ser feito, sem raiva, sem culpa, sem julgamento. E eu sei que é difícil, né? É muito difícil em algumas situações que a gente passa na vida, né? A gente passa por situações que são muito desafiadoras, que realmente demandam uma reflexão mais profunda, né? A gente não pode banalizar certas decisões, né, e tomá-las como levianas, né? Certas decisões na vida são importantes, são difíceis, são situações que requerem uma reflexão mais profunda, né? E esse movimento que a meditação nos dá, de levar a nossa mente para esse campo infinito da consciência pura, do ser eterno, né? Que é uma paz absoluta, uma bem-aventurança, uma alegria que vem de dentro, uma felicidade que vem de dentro, é a solução, é a solução mais eficaz. Não adianta a gente achar que a solução para as coisas estão no mesmo nível que as coisas acontecem, né? Tem uma frase que é atribuída a Einstein sobre isso, né? A solução do problema nunca está no nível do problema, né? Então a gente ouviu isso de grandes sábios também, né? Além de Einstein, mas
a gente, para entrar num outro nível, para enxergar a solução do problema, a gente precisa transcender o problema. A gente precisa sair do problema. A gente precisa testemunhar o problema. A gente precisa enxergar o problema de um outro patamar, de um outro lugar, né? Para a gente poder, de fato, ter essa solução. Então, quando você se pegar nesse lugar, lembra que você pode transcender a sua mente agitada para desempenhar a ação. Mas lembra que esse movimento de transcender a mente agitada, né, no estado meditativo, diariamente, é o que vai te preparar para quando você tiver que encarar essas situações. Vai te deixar mais forte, mais inteiro para encarar essas situações. E aí, com essa prática diária de meditação, de respiração, né, a busca por essas reflexões, esses entendimentos, tudo isso vai prevenir a ansiedade, a insônia, as angústias, os estresses maiores quando essas situações acontecem. Então, espero que essa frase, essa reflexão que eu estou trazendo aqui te ajude, primeiro, a compreender que você pode sair da sua mente agitada e entrar nessa paz que você é em essência. E segundo, que você tenha se beneficiado, né, dessa reflexão que eu estou trazendo aqui hoje na sua vida, nesse momento, e, e que isso possa também beneficiar alguém que você conheça e que precise. Namastê.